Boa noite, pessoal. Hoje a gente está num especial de Natal. E antes de começar, a gente só queria deixar aí as nossas redes sociais para vocês seguirem, compartilharem, né? Se inscreverem no canal, mandar a live aí para quem vocês acham que é interessante. E a gente achou muito importante o tema, já que a gente está chegando em festas de final de ano, porque eu percebo na clínica como isso é uma questão que mexe, né? Mexe muito na dinâmica dos pacientes, mexe com sintomas, né? Vocês sabem, eu também sou psicóloga clínica, então eu percebo que tem muitos afetos que ficam aflorados nessa época do ano. Então, eu sugeri, né, no nosso grupo, de a gente investigar um pouco pelo Xing, como a gente lidar, né, de uma maneira mais harmônica com essas festas de final de ano. Eu percebo, em processos de terapia que às vezes tem avanços enormes de dinâmica, crescimentos, diferenciações, né, que os pacientes fazem na sua trajetória, é, na clínica, mas chega no final do ano, quando a gente está perto dos parentes, né, perto da família, como a família tem um campo, né, que sempre levou, talvez as pessoas a agirem daquela forma, é uma, parece que é um imã que vai puxando todos os complexos de novo, né? Então, com essa provocação, eu pensei que o Xing podia ser uma ótima oportunidade de a gente aprender, né? E aí a gente perguntou, né, Ian, uma orientação de como lidar harmonicamente com as festas de final de ano, né? E aí deu este cenário que o Paulinho vai falar um pouco, que é a humildade, que é a representação de uma montanha, que são as três linhas de baixo representam uma montanha, e as três linhas de cima representam uma terra plana. Então é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve desmistificar é o conceito de humildade para o taoísmo não é a humildade cristã. A humildade cristã nos coloca como, nossa, eu como eu sou coitadinho, eu sou uma pessoa humilde, eu sou super, eu vou ficar aqui no meu cantinho sem falar nada porque eu sou coitado, eu sou muito humilde. No taoísmo isso não existe. Então esta montanha representa tudo aquilo que eu sou, que eu concluí, que eu construí durante a minha vida. Então, é um senso de autopercepção da onde está. E a partir dessa autopercepção, de onde eu estou nesse momento, e o que construí sobre mim mesmo, sobre a vida, durante todo esse tempo, a partir desta montanha, destas conclusões que eu tenho sobre mim mesmo, eu me abro para a vida. Então eu não sou o coitadinho, eu sou aquele que sabe onde está, né? Ou pelo menos tem uma noção maior, uma autopercepção maior de onde está, do que concluiu, do que fez até aqui. Então isso nos dá uma certa altivez e não um senso de coitadinho, né? E a partir desta coisa altiva, eu guardo esta montanha dentro e me abro ao mundo, né? Eu me abro ao outro, eu me abro a ouvir o outro, a saber das coisas do outro, mesmo, e essas coisas do outro não vão me atingir, apesar dessa abertura, porque eu tenho muito certo de mim o que eu sou. Então, se o outro me diz, ah, você é isso, e eu, pô, eu sei que eu não sou isso, então tá tudo bem, eu dou risada e a gente dá risada junto, né? Eu acho que esse é muito importante a gente começar falando desse senso da humildade taoísta, que ela para mim, é um senso de altivez, e a partir dessa altivez eu me abro ao mundo e posso escutar ao mundo, porque eu sei muita coisa sobre mim, né? Das minhas conclusões, né? Eu acho legal, Paulo, do que você fala, é que a montanha é uma terra que percorreu muitos ciclos, né? Ela é muito velha, ela é muito antiga, né? Então, são as nossas seguranças, as nossas crenças, né? A gente percorreu tantos ciclos que quando a gente faz um ciclo direito, a gente
vai construindo as nossas confianças internas, né? Uma terra que percorreu vários ciclos é o que eu sei, né? São, é, e aí você fala uma coisa muito bonita, que assim, quando a gente olha na natureza, a montanha, ela não está embaixo da terra, né? A montanha, ela está em cima, né, da terra. Então, eu gosto disso, desse ensinamento taoísta, que ser humilde é uma postura ativa, de a gente pegar tudo que a gente sabe e não jogar fora, né? Mas a gente colocar isso para dentro, para que a primeira coisa que as pessoas acessem a gente não é o que eu sei, as minhas carteiradas, as minhas opiniões sobre tudo, não. Como, né, tem uma terra fofa, uma terra acolhedora, né? Essa terra em cima que é toda vazadinha. Nossa, eu chego, eu sou uma pessoa que sabe escutar, que sabe acolher, né? Que sabe estar com o outro simples, né? Isso não fere o que eu sei de mim, as crenças que eu tenho, né? As minhas confianças. E aí, eu acho muito bonito a humildade que eu não me firo, né? O mundo fora não fere, não me fere, né? Eu escuto e de repente eu falo, bom, isso aqui acho que é interessante, isso aqui aumenta a minha montanha interna, e aí eu aumento, né? E se não aumenta, tudo bem, passa, né? Que aquilo entre por um ouvido, passa por outro, porque o outro não me fere. E eu acho muito legal que, assim, e também não é, né, como o Paulo disse, esse senso de, ai, eu não sou nada. Não, existe uma montanha, a montanha é enorme, né? Ela é segura, ninguém move uma montanha assim, né? Então, essa montanha toda, essa segurança, essa fé, essa confiança tão grande dentro dos ciclos que eu percorri que eu posso me abrir naturalmente fora para quem vier, para as diferentes, né? Porque fora eu sou simples. Muito bom, Sheila. E você tinha falado, né, desse acúmulo interno, né, dessa segurança que se ganha depois de muitos ciclos, depois de muita vivência, né, depois de a gente, na prática, exercer muitas coisas, né, e o bonito desse hexagrama é que eu mantenho essas minhas seguranças internas, né, essas conclusões, como a Sheila falou, né, então, concluir algo, e como eu levo isso para fora, para as minhas relações, né, levo isso dessa maneira terra, né, dessa maneira aberta, né, dessa maneira receptiva, acolhedora, né? Então, quando a gente já, tudo isso que foi falado até agora, quando a gente vai pensando já na pergunta de orientação de como lidar, né? Então ele já fala para você não chegar enfiando o pé no peito do tio, né? Então, a gente tem que ir devagar, né? A gente tem que ir com calma, tem que ir aberto, tem que ir ouvindo, né? Tem que ir tateando também, não adianta querer já chegar colocando todas as minhas posições, porque é isso que acontece, né? Um fala uma coisinha de atravessado, entra num negócio político, o outro entra no outro, aí já vira aquela briga de egos, né? E aqui é o trabalho sobre o ego, né? Esse trabalho sobre algo que você lapidou, que você construiu, né? Que você fortaleceu, que você não vai jogar de uma vez para fora. Então, essa ideia dessa segurança interna, desse acúmulo, internamente dessa troca aberta, né, suave, acolhedora, né, ela precisa acontecer nesse nível, né? E como o Paulinho falou da humildade, né? Essa não é uma humildade de obediência cega, né? Não é uma humildade de permissividade com os outros. Se a pessoa vem te ofender, você corta, você fecha, você não dialoga, fala, não, tudo bem, vamos por outro caminho, né? Agora, se a pessoa também vem com os conteúdos dela de maneira aberta, de maneira suave, de maneira acolhedora, receptiva, aí sim tem a possibilidade de troca, né? Humildade, né, é um atributo central do taoísmo, né? A gente fala que o ideal é que uma pessoa que lapidou isso, que conseguiu, ela não chegue dando carteirada, né? Olha como eu sou bom, quantos ciclos eu concluí, quantas universidades. Não, chega ouvindo, chega devagar, chega tateando, né? Com essa troca num nível mais plano, né? Sem querer impor todas as verdades, né?
as pessoas que a gente vai encontrar, né? Tem uma coisa bem interessante que eu iria falar rapidinho, nem combinou, mas tem um ideograma arcaico, né, desse hexagrama que a gente chama de humildade, né? Você vê, tem um ideograma aqui que significa palavra, né? E aqui, ó, a gente tem duas arvorezinhas que unindo dá floresta. O que que une? É essa mão, né? Então, veja bem, a gente fala de a floresta, ela falava de pluralidade, né, de vários tipos de existência vivendo em harmonia, né? Então, trocas, interrelações, né? Então, precisa de uma ideia de como quase um indígena vive numa floresta, né? Ele se relaciona de maneira plana, de maneira aberta, né? Sem querer impor a verdade dele. Então, precisa de uma coisa assim, de uma coisa quase como várias vidas se relacionando, se ajudando, se complementando de maneira humilde, sem uma querer se impor em cima da outra, né? E essa palavra que une, né? Porque quando fala dessa união de vários seres diferentes, é através da palavra, de uma palavra humilde, de uma palavra tranquila, né? Mas sem perder suas verdades, sem perder seus princípios. Por isso, na humildade, tanta coragem, né? Quem já entende de Xing vê que tem um trovão dentro, precisa de uma coragem, né, interna, e muita flexibilidade, porque tem uma água dentro, né? Para a gente estar com o outro sem sentir que o outro me fere, sem precisar dar uma carteirada, né? É muita segurança dentro. Tanto que a gente vê, né? O inverso, quando a gente for estudando por aí pelos caminhos, tem gente que já chega muito imponente, já dizendo tudo que eu sei, todas as minhas certezas, todos os meus caminhos como certo. A gente olha, às vezes, uma pessoa que está com muita carência interna, né? E, de repente, aqui eu não tenho essa necessidade de mostrar o que eu sei, o que eu vivi, o que, né? De repente a gente vê a dinâmica do outro e fala, não, você é tal coisa, então você, né, coisa que eu aprendi na terapia, então, ó, eu aprendi que você não sei o quê, faz, né? Não precisa, a gente É, guarda com certeza. sempre vai ter aquele tio, que vai falar alguma coisa. Mas essa postura de humildade, você recebe aquela coisa, mas essa coisa não te abala. Sempre vai ter aquela pessoa que vai falar uma palavra venenosa para você. E aí você faz a egípcia, né? Como em gíria você faz a egípcia. E finge, porque dentro de você, esta montanha é inabalável, né? E você se abre ao mundo, então ri, você finge que uma certa demência, não, porque a humildade, ela é bonita porque ela se abre, ela é acolhedora com o outro, mas ela ela não permite que te tirem do caminho. Uma frase dita no jantar te tire do caminho, né? E eu acho importante enfatizar uma coisa, que quando te tira do caminho, na filosofia tolteca, que é xamânica também, assim como no taoísmo, a gente tem a ideia de que todo aquele que começa a aprendizagem precisa perder a autoimportância, precisa desfazer essa montanha que a gente coloca no mundo como eu sou importante. Então, essa humildade não é uma autoimportância também, mas é um conhecimento de si, da montanha inabalável de si, né? Quando a gente coloca essa montanha para fora e a gente fala, olha como eu sou importante, aí a gente fica frágil. Se a gente inverte esses trigramas de posição, ele vira desintegração, que é uma casa caindo, que é algo frágil, é algo que só tem telhado, só tem aparência, mais nada, né? Então, eu acho importante essa história de perder a autoimportância sem perder o próprio caminho, sem perder a convicção do próprio caminho, né? E aí o que é legal que o Paulo traz é que quando a gente está nessa montanha fora, a gente está precisando que as nossas certezas venham da aprovação do outro, né? Então, quando a gente busca um terreno seguro a partir do que o outro vai me trazer, se o outro vai me aprovar, a gente inverte esses cenários e a nossa segurança, né, tem que estar sempre dentro e não no ambiente.
O ambiente muda, as pessoas mudam e a gente precisa estar com as montanhas dentro, porque fora só vai dar essa sensação de quase um desintegração, né? Quase um castelo ali, que a película é muito firme e tal, mas ela é completamente é, porosa por dentro, né? E a gente tirou duas linhas desse hexagrama, que foi a segunda e a sexta linha, né, Ian? Isso, vou passar para lá. Então, o I Ching, ele trouxe, a gente já falou todo desse contexto da humildade, né? E agora ele trouxe dois focos na resposta, né? Então, ele trouxe a segunda linha, né? E a sexta linha. Então, a gente vai começar lendo a segunda linha aqui. Então, a segunda linha fala aqui: os encantos da humildade, retidão e boa fortuna, né? A segunda linha, a gente fala que ela é a linha do servidor, né? Mas ela é a linha do emocional, a linha do coração, né? Então, ele já trouxe nessa resposta da orientação do final do ano o aspecto emocional, né? Dessa humildade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é aí que pega, né? Como a gente estava falando, alguém fala uma coisa, aí já o coraçãozinho já fica cheio, cheio de razão, cheio de vontade de responder, de retrucar, de falar que, nossa, mas como você pode pensar dessa maneira? E aí já vai para um caminho que não é legal, né? Então, quando ele fala que os encantos da humildade, né? Ele fala que essa é uma segunda linha, uma das segundas linhas mais bonitas que existe, né? Então, ela fala que é uma linha que como no contexto de humildade, conseguiu adquirir tanta coisa, conseguiu ter tanta estabilidade, tanta quietude no coração, né, que ela chega a ser encantadora de tão humilde, né? Então ela tem esse aspecto emocional, né, muito protegido, porque aqui se a gente olha, é quase como se ele estivesse no meio da montanha, quase como se o coração tivesse protegido por uma montanha, né? Então, ela fala que é uma linha que fica muito tranquila, né? Muito tranquila porque ela tem essa capacidade de esvaziar o coração, né? De não deixar o coração se encher com, com coisas que não são legais nesse momento, né? Com coisas que tragam discussão, que tragam revolta, não deixar, né, esse final de ano, essas relações, atingir esse contentamento, essa quietude que foi adquirida, né? Mas quando ela fala dos encantos da humildade, retidão, né? Retidão é conseguir se manter emocionalmente protegido e humilde, né? Como foi falado, não é humilde de ser permissivo com tudo, mas é humilde de evitar conflitos, de evitar desgastes, de evitar discussões desnecessárias. Então ele traz o foco para o emocional, traz o foco para um coração estável, né? Talvez seja interessante meditar um pouco antes de encontrar os parentes, né? É interessante refletir um pouco sobre esses princípios, né, que humildade veio falando até agora e como a gente permanece, né, com esse coração mais, né, quentinho, mais forradinho, sem deixar ele, né, porque aqui a humildade ela sedimentou essa segunda linha, ela conseguiu trazer tanto essa virtude para o coração, né, que ela consegue sedimentar isso no coração, né? Então ela consegue ter essa virtude do centro, essa virtude do equilíbrio. As segundas linhas são as linhas do centro também, né? São as linhas equilibradas, né? Ou pelo menos tentam manter um equilíbrio. Ela é espontânea também, né, Ian? Espontaneíssimo. Esse encanto vem também da espontaneidade dela, né? Isso é bem legal dessa linha. É o que humildade fala, né, Paulinho? De humildade não é aquele que faz o que os outros querem, que põe o rabinho entre as pernas e fica quieto. Ela tem uma espontaneidade, né? Uma coisa que é natural dela, mas isso vem com o fluxo de uma sedimentação interna que ela treinou por muito tempo, né? Exato. Então, fala, medita um pouco, vai antes, vai, né? Até refletir, o que vale a pena ou não, talvez, tocar, sabe? Se eu já sei que tem tantas pessoas tem posições diferentes, você já sabe que sempre que você fala alguma coisa ou tenta uma conversa, mesmo que seja num nível como a gente vê, ou vai escalar, já muda, não adianta, né? Não adianta
né? Mas nos tempos que a gente está também não é para para perder seus princípios, né? Para falar para a pessoa assim, ah, não, você está certa mesmo, né? Pode fazer isso, fazer aquilo, não é isso. Falar, não, eu não concordo com isso, meu ponto de vista é diferente, mas eu não vou, né, escalar isso porque aqui não vai sair nada daqui, né? Você faz, como falou o Paulo, né? Falou, como que é das Faz a cinco, egípcia. né? E aí você conseguindo manter essa retidão, né? Boa fortuna de você sair lá do encontro das festas de final de ano com o coração tranquilo, sem grandes perturbações, né? Fazendo o melhor dentro do possível nessas festas. E até Acho que é pensando um. assim, às vezes você tá tão receptivo, você escutou aquela pessoa, aquela linha de raciocínio, e na hora que você expõe a sua montanha, né, é tão humilde que você tá lá, de repente coloca ali, mas você ouviu primeiro, acolheu, escutou, pareceu não combativo, né? De repente, quando você mostra aquele teu conhecimento ali na hora certa, com esse encanto, essa pureza ali, né? Às vezes também chega na outra pessoa, né? Mas não é a primeira coisa que aparece. Mas também veio a sexta linha, que também dá outro ensinamento bacana. Então, vamos lá. Seis na superior. Os encantos da humildade. É favorável fazer o exercício, o exército marchar, conquistando o seu próprio território. Olha que bonito, né? E de novo falou em cantos. É, Você vê que são duas linhas encantadoras, né? essa sexta linha me parece, né? De novo, talvez o I Ching fala que não há extremos na humildade, né? Então você pode ser nessa postura de humildade, né? Então você pode ser humilde, inclusive no extremo do hexagrama, né? É, e fazer o exército marchar e conquistar o seu próprio território, talvez não seja a hora de conquistar o outro, não seja a hora de conquistar a mente do outro ou fazer com que o outro concorde com você. Talvez seja mais hora de conquistar algo mais íntimo, né? Do que propriamente fazer o outro te escutar as suas verdades. Pensando que a sexta linha é a linha do conselheiro, né, do sábio. Então a gente entende que é um ideal, né? Ele está falando, que eu acho que às vezes dá uma sensação de, poxa, eu não vou falar, né? Sou o quê? Bobo? O que que é? Não vou falar? Fala, escuta a maior besteira ali na mesa, né? E aí, de repente, pode te dar uma sensação de, poxa, isso não é ideal, né? E o Xing traz essa coisinha assim que, olha, não tem nesse momento, né? Nesse contexto, nessa resposta, não tem excesso de humildade, né? Você tá lá, chegou lá no ápice da humildade ali, né? Pensando no que é a última linha, e esse trabalho eterno de se autoaperfeiçoar, né? Até pensando como processo de psicoterapia, voltar para a família é uma forma de de continuar se autoaperfeiçoando, né? Porque enquanto a gente está com, às vezes, os nossos iguais, todo mundo pensando igual, aí é fácil, né? Escolher, acolher, né? Escutar. Mas como é que você exercita, né? Esses nossos exércitos de internos, né? De conquistar e continuar esse autoaperfeiçoamento estando com os diferentes. E tem uma coisa que a sexta linha, né, como é a linha do sábio, a linha que a gente fala aqui nessa organização das linhas do I Ching, né, a primeira e a sexta, a primeira está entrando e a sexta está saindo, né, então elas estão um pouco fora. Então ela é uma linha mais de um conselheiro espiritual, de uma coisa assim mais sutil, de um aspecto ideal, do que algo tão prático, de ir lá, de fazer, né, como outras linhas falam, né. Então, me parece também que tem horas que é melhor sair um pouquinho fora, sabe? E focar nessas questões mais internas, né? Então, no momento que alguém falou alguma coisa que caiu meio de atravessado, né? Será que eu vou retrucar? Ou será que eu vou colocar isso, né?
esses exércitos, essa minha humildade, essa minha montanha que eu conquistei, para continuar se lapidando internamente. Então, uso até talvez o deboche, o, a provocação do outro, até para poder continuar me aperfeiçoando, né? Não sendo permissiva, lógico, mas de alguma maneira não levando isso para escalar para um conflito, para uma coisa que sai desse contexto que a gente ouviu aqui, e aprendeu da humildade, né? Então me parece muito mais até talvez as festas de final de ano seja uma grande oportunidade da gente se refinar internamente, né? Da gente conseguir fazer que nossa humildade fique mais encantadora, mas agora talvez no nível mais sutil, no nível mais até mais espiritual, né? Então, mas sem levar isso como ego, né? Como eu sou evoluído, como eu sou humilde, não é isso, mas é de trazer esse refinamento, né? De quando ele fala conquistando o seu próprio território, né? É conquistando a si mesmo, né? Essa humildade mais difícil é de estar sempre sedimentando essa montanha e colocando cada vez mais essa estabilidade para dentro, né? Então, acho que tem um pouco disso, desses encantos da humildade aqui que ele fala na sexta linha, né? É uma linha que Acho eu que acho que também. pode tirar um pouco fora às vezes também, sabe? Por que ele tá, quando sai assim, eu falei, mas por que ele tá falando para colocar o foco em algo interno, né? Em algo de não, né? Essa linha ela não fica ali, né? Tentando convencer ou mudar, ou até atuando como algumas outras linhas ficam. Ela está no nível mais sutil, né? Do que ela pode tirar de bom daquilo, do que ela pode refinar com aquilo, né? Então acho que pode colocar esse conhecimento um pouco mais para o interno também, às vezes até falar menos, sabe? Essa linha ela não vai sair falando que nem louca. Essa linha ela aconselha a consciência, que é a quinta linha, o rei. Então você imagina, é um senso apurado de humildade, de força interior, dessa montanha que você concluiu, que fala assim, ó, consciência, deixa para lá isso. Daí é uma coisa que não vale a pena. Como tivesse um sábio, alguém ali te dando conselhos, né, para você não entrar em furadas, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Acho que a gente pode estar pensar também essa sexta linha, por que que a palavra do outro me afetou tanto, né? Por que que aquela palavra, aquele gesto, aquela insinuação perturbou tanto o meu coração, né? Essa sexta linha acho que nos convida a essa reflexão, né? O que que o outro está me afetando? Por que me afeta tanto? É isso, pessoal. Acho que esse foi o nosso especial de Natal. Lembrando que em abril, né, de 2025, a gente vai ter o nosso curso de fundamentos, né, de Xing, que são os princípios básicos. E aí eu convido todos aí para a gente embarcar nessa jornada. Procurem a gente aí que a gente vai ser legal. Essa imersão no Xing com esses três professores extraordinários do Instituto Shen. Então, É o pessoal, flyerzinho. boas festas, bom Natal para Bom todos vocês. Natal. E a gente E é segue aí o bom brigar caminho. com o tio do pavê, hein, pessoal? Cuidado com o tio do pavê. Vamos devagar com ele. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.